seja fulminado, não se compreende o sofrimento de uma criança. E, na verdade, nada havia de mais importante sobre a terra que o sofrimento de uma criança e o horror que esse sofrimento traz consigo e as suas razões que é preciso descobrir. No resto da vida, Deus nos facilitava tudo e até então a religião não tinha méritos. Aqui, pelo contrário, ele encostava-nos contra a parede. Estávamos assim sob as muralhas da peste e era sua sombra mortal que era necessário encontrar o nosso benefício. O padre Panelu chegava até mesmo a recusar as oportunidades que lhe permitissem escalar a muralha. Ter-lhe-ia sido fácil dizer que a eternidade das delícias que esperavam a criança podiam compensar o seu sofrimento, mas na verdade ele nada sabia. Quem podia afirmar que a eternidade de uma alegria podia compensar um instante da dor humana? Não seria um cristão, certamente, cujo mestre conheceu a dor nos membros e na alma. Não, o padre continuaria encostado à muralha, fiel a esse esquartejamento de que a cruz era o símbolo diante do sofrimento de uma criança. E diria sem temor aos que o escutavam nesse dia: meus irmãos, chegou a hora. É preciso crer em tudo ou tudo negar. E quem dentre vós ousaria negar tudo? Rié mal tivera tempo de pensar que Panelu beirava a heresia e já o outro recomeçava com veemência para afirmar que esta injunção, esta pura exigência era o benefício do cristão. Era também a sua virtude. O padre sabia que o que havia de excessivo na virtude em que ia falar chocaria muitos espíritos habituados a uma moral mais indulgente, mais clássica. Mas a religião do tempo da peste não podia ser a religião de todos os dias, e se Deus podia admitir e mesmo desejar que a alma repouse e se rejubile nos tempos de felicidade, desejava a excessiva nos excessos da desgraça. Deus concedia hoje às suas criaturas a graça de colocá-las numa desgraça tal que lhes era necessário reencontrar e assumir a maior virtude, que é a do tudo ou nada. Um autor profano no século passado pretendera revelar o segredo da Igreja ao afirmar que não havia purgatório. Subentendia assim que não havia meias medidas, que só havia o paraíso e o inferno, e que só se podia ser salvo ou condenado segundo o que se tinha escolhido. Era, na opinião de Panelu, uma heresia que só podia nascer do seio de uma alma libertina, pois existia um purgatório. Mas havia épocas, sem dúvida, em que não se podia contar muito com esse purgatório. Havia épocas em que não se podia falar de pecado venial. Todo o pecado era mortal e toda a indiferença criminosa. Tudo ou nada. Panelu deteve-se e Rié ouviu melhor nesse momento, debaixo das portas, as lamúrias do vento que parecia redobrar-se lá fora. Nesse instante, o padre dizia que a virtude da aceitação total de que falava não podia ser compreendida no sentido restrito que lhe era habitualmente atribuído, que não se tratava de banal resignação, nem mesmo da difícil humildade. Tratava-se de humilhação, mas de uma humilhação consentida pelo humilhado. Sem dúvida, o sofrimento de uma criança era humilhante para o espírito e para o coração. Era por isso, e Panelu afirmou ao seu auditório que o que iria dizer não era coisa fácil, que era preciso querê-la porque Deus a queria. Só assim o cristão nada se pouparia, e com todas as saídas fechadas iria ao fundo da escolha essencial. Escolheria crer em tudo para não ficar reduzido a tudo negar. E como as boas mulheres que nas igrejas nesse momento, ao saber que os tumores que se formavam eram o caminho natural por onde o corpo rejeitava a infecção, diziam: meu Deus, dai-nos tumores. O cristão saberia abandonar-se à vontade divina, ainda que incompreensível. Não se podia dizer: isso eu compreendo, mas aquilo é inaceitável. Era preciso agarrar-se avidamente a este inaceitável que nos era oferecido justamente para que fizéssemos nossa escolha. O sofrimento das crianças era o nosso pão amargo, mas sem esse pão nossa alma pereceria de fome espiritual. Aqui, o burburinho surdo que geralmente acompanhava as pausas do padre Panelu começava a fazer-se ouvir quando inopinadamente o pregador recomeçou com força, aparentando perguntar, em lugar dos seus ouvintes, qual era em suma a conduta a adotar. Receava efetivamente que eles fossem pronunciar a aterradora palavra fatalismo. Pois bem, ele não recuaria diante do termo se lhe permitissem acrescentar o adjetivo ativo. Sem dúvida, e mais uma vez, não se devia imitar os cristãos da Abissínia de que falara.
Não se devia sequer pensar em imitar os persas atingidos pela peste, que lançavam os seus bandos sobre os piquetes sanitários cristãos, invocando o céu em altas vozes, para pedir que mandassem a peste a esses infiéis que queriam combater o mal enviado por Deus. Mas, por outro lado, também não se devia imitar os monges do Cairo, que nas epidemias do século passado davam a comunhão pegando as hóstias com uma pinça para evitar o contato com aquelas bocas úmidas e quentes em que a infecção podia dormir. Os doentes persas e os monges pecavam igualmente. Isto porque para os primeiros o sofrimento de uma criança não contava, e para os outros, pelo contrário, o receio bem humano da dor tudo invadira. Em ambos os casos o problema era escamoteado. Todos permaneciam surdos à voz de Deus. Mas havia outros exemplos que Panelu queria recordar. Segundo o cronista da Grande Peste de Marsella, dos 81 religiosos do convento de La Messe, só 4 sobreviveram à febre. E desses 4, 3 fugiram. Assim falavam os cronistas e não fazia parte de seu ofício dizer mais. Mas ao ler isto, o pensamento do padre Panelu ia para aquele que ficara sozinho, apesar dos 77 cadáveres, e sobretudo, apesar do exemplo dos seus 3 irmãos. E o padre, batendo com o punho no rebordo do púlpito, exclamava: "Meus irmãos, é preciso ser aquele que fica." Não se tratava de recusar as precauções, a ordem inteligente que uma sociedade introduzia na desordem de um flagelo. Não se devia escutar os moralistas que diziam ser preciso cair de joelhos e tudo abandonar. Era preciso apenas começar a caminhar para a frente, nas trevas um pouco às cegas, e tentar praticar o bem. Quanto ao resto, porém, era preciso ficar e aceitar, entregar-se a Deus mesmo na morte das crianças e sem procurar um recurso pessoal. Aqui o padre Panelu evocou a grande figura do bispo Belzunce durante a peste de Marseille. Lembrou que, pelo fim da epidemia, o bispo, tendo feito tudo o que devia fazer, julgando que não havia remédio, se trancou com víveres na sua casa, que mandou murar. Que os habitantes de quem era o ídolo, por uma reviravolta de sentimentos, tal como se encontra por vezes no excesso das dores, zangaram-se com ele, cercaram-lhe a casa de cadáveres para infectá-lo e chegaram até a tirar corpos por cima dos muros para fazê-lo morrer com mais certeza. Assim o bispo, numa última fraqueza, tinha julgado isolar-se da morte no mundo e os mortos caíam-lhe do céu sobre a cabeça. Esse era também o nosso caso, já que devíamos persuadir-nos de que não havia ilha na peste. Não havia meio termo. Era preciso admitir o escândalo, pois era necessário escolher entre odiar a Deus ou amá-lo. E quem ousaria escolher o ódio a Deus? Meus irmãos, disse por fim Panelu, anunciando que ia terminar, o amor de Deus é um amor difícil. Ele pressupõe o abandono total de si mesmo e o menosprezo da pessoa. Mas só ele pode apagar o sofrimento e a morte das crianças. Só ele, em todo caso, pode torná-la necessária, pois é impossível compreendê-la e não podemos senão desejá-la. Eis a difícil lição que desejava compartilhar convosco. Eis a fé, cruel aos olhos dos homens, decisiva aos olhos de Deus, de quem é preciso nos aproximarmos. Diante desta imagem terrível é preciso que nos igualemos. Neste cume tudo se confundirá e se igualará, a verdade brotará da injustiça aparente. É assim que em muitas igrejas do sul da França os mortos da peste dormem há séculos sob as lajes do coro, e os padres falam por cima dos seus túmulos e os espíritos que eles propagam brota dessa cinza para a qual as crianças deram contudo a sua parte. Quando o rei saiu, um vento violento engolfou-se pela porta entreaberta e atingiu em pleno rosto os fiéis. Trazia até a igreja um cheiro de chuva, um aroma de calçadas molhadas que lhes deixava adivinhar o aspecto da cidade antes de saírem. Diante do Dr. Riet, um velho padre e um jovem diácono que saiu nesse momento seguravam com dificuldade os chapéus. Nem por isso o mais velho deixou de comentar o sermão. Prestava homenagem à eloquência de Panelu, mas mostrava-se inquieto com as ousadias de pensamento que o padre tinha mostrado. Achava que este sermão indicava mais inquietação do que força, e na idade de Panelu, um padre já não tinha o direito de ficar inquieto. O jovem diácono, com a cabeça baixa para proteger-se do vento, afirmou que frequentava o padre, que estava a par de sua evolução, que o seu tratado seria ainda muito mais ousado e que não obteria o imprimatur. Qual é, afinal, a ideia dele? Perguntou o velho padre.
Tinham chegado ao adro e o vento cercava-os, uivando, cortando a palavra ao mais novo. Quando conseguiu falar, disse simplesmente: se um padre consulta um médico, há contradição. A Rie, que lhe contava as palavras de Panelu, Toru disse que conhecia um padre que perdera a fé durante a guerra ao descobrir um rosto de rapaz com os olhos vazados. Panelu tem razão, disse Toru. Quando a inocência tem os olhos vazados, um cristão deve perder a fé ou aceitar que lhe furem os olhos. Panelu não quer perder a fé, irá até o fim, foi isso que quis dizer. Será que esta observação de Toru permite esclarecer um pouco os lamentáveis acontecimentos que se seguiram e em que a atitude de Panelu pareceu incompreensível aos que o cercavam? É o que se verá. Na verdade, alguns dias depois do sermão, Panelu ocupou-se em mudar de casa. Era a época em que a evolução da doença provocava mudanças constantes na cidade, e assim como Toru tivera de abandonar o hotel para morar em casa de Rie, o padre teve de deixar a casa em que sua ordem o instalara para ir morar em casa de uma pessoa idosa, frequentadora das igrejas e ainda imune à peste. Durante a mudança, o padre sentira aumentar o cansaço e a angústia, e foi assim que ele perdeu a estima da dona da casa. Como esta lhe tivesse louvado calorosamente os méritos da profecia de Santa Odília, o padre demonstrara uma impaciência muito leve, devida sem dúvida ao cansaço. Por mais esforços que fizesse em seguida para obter da velha senhora pelo menos uma neutralidade benévola, não o conseguiu. Tinha causado uma impressão. E todas as noites, antes de voltar para o quarto cheio de rendas de crochê, tinha de contemplar as costas de sua anfitriã, sentada na sala ao mesmo tempo que levava a recordação do boa noite, padre Panelu, que ela lhe dirigia secamente e sem se voltar. Foi numa noite dessas que, no momento de se deitar, com a cabeça latejante, ele sentiu desencadearem-se nos pulsos e nas têmporas as ondas de uma febre latente há dias. O que se seguiu só ficou conhecido depois pelo relato de sua anfitriã. De manhã ele se levantara cedo, como de costume. Ao fim de certo tempo, admirada de não ver o padre sair do quarto, decidira-se, depois de muita hesitação, bater à porta. Encontrara-o ainda deitado depois de uma noite de insônia. Respirava com dificuldade e parecia mais congestionado que habitualmente. Segundo seus próprios termos, tinha-lhe proposto com cortesia chamar um médico, mas a proposta fora repelida com uma violência que ela considerava lamentável. Nada pudera fazer senão retirar-se. Um pouco mais tarde, o padre tocara a campainha, chamando-a. Tinha-se desculpado pelo mau humor e declarara-lhe que não seria a peste, que não apresentava nenhum dos sintomas e que se tratava de um cansaço passageiro. A velha senhora respondera-lhe com dignidade que a sua proposta não nascera de nenhuma inquietação dessa ordem, que não visava sua própria segurança, que estava nas mãos de Deus, mas que só pensara na saúde do padre, pela qual se julgava em parte responsável. Mas, como ele nada mais acrescentasse, a sua anfitriã, acreditava nas suas palavras, desejosa de cumprir inteiramente o seu dever, propusera-lhe mais uma vez chamar o médico. O padre recusara de novo, mas acrescentando explicações que a velha senhora julgava muito confusas. Pensava apenas ter compreendido, e isso justamente parecia-lhe incompreensível, que o padre recusava essa consulta porque estava em desacordo com os seus princípios. Concluíra que a febre perturbava as ideias de seu inquilino e que ela estava reduzida a levar-lhe um chá. Sempre decidida a cumprir com grande exatidão as obrigações que a situação lhe criava, visitara regularmente o doente de 2 em 2 horas. O que mais a impressionara fora a agitação incessante em que o padre passara o dia. Tirava os lençóis e tornava a cobrir-se, passando incessantemente as mãos sobre uma tosse estrangulada, rouca e úmida aos arrancos. Parecia então incapaz de extirpar do fundo da garganta os tampões de algodão que o teriam sufocado. Ao fim destas crises, deixava-se cair para trás com todos os sinais de esgotamento. Por fim, semi-erguia-se de novo e durante um breve momento olhava para a frente com uma fixidez mais veemente que toda a agitação anterior. Mas a velha senhora hesitava ainda mais em chamar o médico e contrariar o doente. Podia ser um simples acesso de febre, por mais impressionante que parecesse. À tarde, contudo, tentou falar com o padre, recebendo como resposta apenas algumas palavras confusas.
Renovou a proposta, mas então o padre ergueu-se e, meio sufocado, respondeu-lhe distintamente que não queria um médico. Nesse momento, a anfitriã decidiu que esperaria até o dia seguinte de manhã e que, se o estado do padre não tivesse melhorado, telefonaria para o número que a agência Hansdock repetia todos os dias 10 de vezes pelo rádio. Sempre atenta aos seus deveres, pretendia visitar o seu locatário durante a noite e velar por ele. Mas à noite, depois de lhe ter dado um chá fresco, quis descansar um pouco e só acordou de madrugada. E então correu para o quarto. O padre estava estendido, sem um movimento. A extrema congestão da véspera sucedera uma espécie de lividez que se acentuava pelas formas ainda cheias do rosto. O padre olhava fixamente para o pequeno lustre de contas multicores que pendia por cima da cama. A entrada da velha senhora voltou a cabeça em sua direção. Segundo ela, parecia nessa altura ter sido surrado durante toda a noite e ter perdido todas as forças para reagir. Ela perguntou-lhe como estava. E numa voz em que notou o tom estranhamente diferente, ele disse que ia mal, que não precisava de médico e que bastava que o levassem para o hospital para que tudo se fizesse segundo as regras. Aterrada, a velha correu para o telefone. Riet chegou ao meio-dia. Diante do relato, respondeu apenas que Panelu tinha razão e que devia ser tarde demais. O padre recebeu-o com o mesmo ar indiferente. Riet examinou-o e ficou surpreendido por não encontrar nenhum dos sintomas principais da peste bubônica ou pulmonar, a não ser o engurgitamento e a opressão dos pulmões. De qualquer maneira, o pulso estava baixo e o estado geral era tão alarmante que havia poucas esperanças. O senhor não tem nenhum dos sintomas principais da doença, disse-lhe o médico, mas em todo caso há dúvidas e tenho de isolá-lo. O padre sorriu estranhamente, como por delicadeza, mas calou-se. Riet saiu para telefonar e voltou. Olhava para o padre. Ficarei perto do senhor, disse-lhe suavemente. O outro pareceu reanimar-se e voltou para o médico com os olhos aos quais uma espécie de calor parecia ter retornado. Depois articulou dificilmente, de maneira que era impossível saber se o dizia com tristeza ou não. Obrigado, mas os religiosos não têm amigos, concentram tudo em Deus. Pediu o crucifixo que estava colocado à beira do leito e quando o recebeu voltou para ele o olhar. No hospital, Panelu não descerrou os dentes. Abandonou-se como uma coisa a todos os tratamentos que lhe impuseram, mas não largou o crucifixo. Entretanto, o caso do padre continuava a ser ambíguo. A dúvida persistia no espírito de Riet. Era peste e não era. Há algum tempo ela parecia comprazer-se em confundir os diagnósticos. No caso de Panelu, porém, o que se seguiu viria a demonstrar que esta incerteza não tinha importância. A febre subiu, a tosse tornou-se cada vez mais rouca e torturou o doente durante todo o dia. À noite, finalmente, o padre expectorou o algodão que o sufocava. Estava vermelho. Em meio ao tumulto da febre, Panelu conservara o olhar indiferente, e quando, no dia seguinte de manhã, o encontraram morto, meio fora do leito, seu olhar não exprimia nada. Na ficha escreveram, caso duvidoso. O dia de Todos os Santos naquele ano não foi o que era habitualmente. Na verdade, o tempo era o de costume. Mudara bruscamente e os calores tardios tinham dado lugar de repente a uma tempestade mais baixa. Como nos outros anos, um vento frio soprava agora de modo contínuo. Grossas nuvens corriam de um lado para o outro do horizonte e cobriam de sombra as casas nas quais caía, após sua passagem, a luz fria e dourada do céu de novembro. As primeiras capas de chuva tinham surgido, mas notava-se um número surpreendente de tecidos impermeabilizados e brilhantes. Com efeito, os jornais tinham contado que 200 anos antes, durante as grandes pestes do sul, os médicos usavam oleados para sua própria preservação. As lojas tinham se aproveitado disso para liquidar um estoque de roupas fora de moda, graças às quais todos esperavam imunizar-se. Mas todos esses sinais da estação não podiam fazer esquecer que os cemitérios estavam desertos. Nos outros anos, os bondes se enchiam do cheiro enjoativo dos crisântemos e as mulheres dirigiam-se em bandos aos locais onde estavam enterrados os seus para cobrir-lhes de flores as sepulturas. Era o dia em que se tentava compensar junto ao morto o isolamento do esquecimento em que fora mantido durante longos meses.
Mas naquele ano ninguém queria pensar nos mortos. É que precisamente já se pensava demais nisso. E não se tratava mais de voltar a eles com um pouco de pesar e muita melancolia. Já não eram os abandonados juntos dos quais os vivos vão justificar-se uma vez por ano. Eram intrusos que se desejava esquecer. Eis porque o dia de finados nesse ano foi de certo modo escamoteado. Segundo Cottard, em quem Thoreau reconhecia uma linguagem cada vez mais irônica, todos os dias eram o dia dos mortos. E realmente as fogueiras da peste ardiam com uma satisfação cada vez maior no forno crematório. De um dia para o outro, na verdade, o número dos mortos não aumentava, mas parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo e incorporava aos seus assassinatos diários a precisão e a regularidade de um bom funcionário. Em princípio, segundo a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. O gráfico da evolução da peste, com sua subida incessante, depois o longo platô que lhe sucedera, parecia inteiramente reconfortante ao Dr. Richard, por exemplo. É um bom gráfico, um excelente gráfico, dizia ele. Achava que a doença tinha atingido o que ele chamava de patamar. Daqui em diante só poderia decrescer. E ele atribuía o mérito disso ao novo soro de Castell, que acabava de obter com efeito alguns êxitos imprevistos. O velho Castell não o contradizia, mas considerava que na realidade nada se podia prever, já que a história das epidemias comportava saltos imprevistos. A prefeitura, que há muito desejava tranquilizar a opinião pública, sem que a peste lhe desse meios para tal, propunha-se a reunir os médicos para lhes pedir um relatório sobre o assunto, quando o próprio Dr. Richard, logo ele, foi arrebatado pela peste, precisamente no patamar da doença. A administração, diante desse exemplo, sem dúvida impressionante, mas que afinal nada provava, voltou ao pessimismo com a mesma inconsequência com que acolhera a princípio o otimismo. Castell limitava-se a preparar o seu soro com o maior cuidado possível. De qualquer forma, já não havia nenhum lugar público que não estivesse transformado em hospital ou em isolamentos, e se a prefeitura ainda era respeitada, é porque era efetivamente necessário manter um local de reunião. De modo geral, porém, graças à relativa estabilidade da peste nessa época, a organização prevista por Rieu não foi de modo algum ultrapassada. Os médicos e os auxiliares que contribuíam com um esforço inesgotável não eram obrigados a imaginar um esforço ainda maior. Deviam apenas prosseguir com regularidade, se assim pode-se dizer, este trabalho sobre-humano. As formas pulmonares da infecção, que já se tinham manifestado, multiplicavam-se agora nos 4 cantos da cidade, como se o vento acendesse e alimentasse incêndios nos peitos. Em meio aos vômitos de sangue, os doentes eram arrebatados muito mais rapidamente. O contágio tinha agora a probabilidade de ser maior com esta nova forma da epidemia. Na realidade, as opiniões dos especialistas tinham sido sempre contraditórias sobre este ponto. Contudo, para maior segurança, o pessoal sanitário continuava a respirar através de máscaras de gás e desinfetadas. À primeira vista, em todo caso, a doença deveria ter se alastrado. No entanto, como os casos da peste bubônica diminuíam, a balança mantinha-se em equilíbrio. Havia, no entanto, outros motivos de inquietação em consequência das dificuldades de abastecimento que cresciam com o tempo. A especulação interviera e oferecia preços fabulosos os gêneros de primeira necessidade que faltavam no mercado habitual. As famílias pobres viam-se assim numa situação muito difícil, enquanto às ricas não faltava praticamente nada. Ao passo que a peste, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter reforçado a igualdade entre os nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos. Ao contrário, tornava mais acentuada no coração dos homens o sentimento da injustiça. Restava, é bem verdade, a igualdade irrepreensível da morte, mas essa ninguém queria. Os pobres que sofriam de fome pensavam com mais nostalgia ainda nas cidades e nos campos vizinhos, onde a vida era livre e o pão não era caro. Já que não podiam alimentá-los suficientemente, eles tinham um sentimento, pouco sensato, aliás, de que deveriam tê-los deixado partir. De tal modo que se difundiram uma divisa que se lia às vezes nos muros ou se gritava a passagem do prefeito: pão ou ar. Esta fórmula irônica dava o alarme de certas manifestações logo reprimidas, mas cuja gravidade todos percebiam. Os jornais, evidentemente, obedeciam às instruções que recebiam de otimismo a qualquer preço. Ao lê-los, o que caracterizava a situação era o exemplo comovente de calma e de sangue frio dado pela população.
Numa cidade fechada sobre si mesma, porém em que nada conseguia ficar em segredo, ninguém tinha ilusões sobre o exemplo dado pela comunidade. E para se ter uma ideia justa da calma e do sangue frio de que se falava, bastava entrar no local de quarentena ou num dos campos de isolamento que haviam sido organizados pelas autoridades. Acontece que o narrador, ocupado com outros chamados, não os conheceu, eis porque só pode citar aqui o testemunho de Torrot. Torrot, na verdade, relata em seus cadernos uma visita que fez com Rambert ao campo instalado no estádio municipal. O estádio fica situado quase às portas da cidade e dá por um lado para a rua onde passam os bondes e pelo outro para os terrenos baldios que se estendem até a beira do platô em que a cidade está construída. Habitualmente é cercado por muros altos de cimento e bastara colocar sentinelas nas 4 portas de entrada para dificultar a fuga. Da mesma forma, os muros impediam as pessoas do exterior de importunar com sua curiosidade os infelizes que estavam de quarentena. Em compensação, estes durante o dia ouviam sem vê-los os carros que passavam e adivinhavam pelo maior rumor que estes deixavam para trás as horas de entrada e saída das repartições. Sabiam assim que a vida que estavam excluídos continuava a alguns metros dali e que os muros de cimento separavam 2 universos mais estranhos um do outro do que se estivessem em planetas diferentes. Foi uma tarde de domingo que Torrot e Rambert escolheram para se dirigir ao estádio. Acompanhavam-os Gonzales, o jogador de futebol que Rambert voltara a encontrar e que acabara aceitando dirigir por turnos a vigilância do estádio. Rambert devia apresentá-lo ao administrador do campo. Gonzales dissera aos 2 homens, no momento em que se tinham encontrado, que era aquela hora antes da peste que ele se preparava para começar a sua partida. Agora que os estádios estavam requisitados, não era mais possível. Gonzales sentia-se e parecia inteiramente ocioso. Essa era uma das razões pelas quais aceitara esta vigilância, com a condição de exercê-la apenas durante os fins de semana. O céu estava meio encoberto e Gonzales, de nariz no ar, observou com pesar que este tempo, nem chuvoso nem quente, era o mais favorável a uma boa partida. Recordava como podia o cheiro de embrocação nos vestiários, as tribunas apinhadas, os uniformes de cores vivas sobre o terreno fulvo, o limão dos intervalos e a limonada que salpica as gargantas secas com 1000 agulhas refrescantes. Torrot nota, aliás, que durante todo o trajeto através das ruas esburacadas do subúrbio, o jogador não parava de chutar todas as pedrinhas que encontrava. Procurava acertar nos bueiros e, quando conseguia, exclamava 1-0. Quando acabava de fumar, atirava a ponta do cigarro à frente e tentava com o pé pegá-la no ar. Perto do estádio, crianças que jogavam mandaram uma bola para perto do grupo que passava e Gonzales deu-se ao trabalho de devolvê-la com precisão. Finalmente entraram no estádio. As tribunas estavam cheias de gente, mas o terreno estava coberto de várias centenas de barracas vermelhas, no interior das quais se avistavam de longe camas e embrulhos. As tribunas haviam sido conservadas para que os internados pudessem abrigar-se do calor ou da chuva. Ao anoitecer deviam simplesmente retornar às barracas. Debaixo das tribunas encontravam-se os chuveiros que tinham sido arranjados e os antigos vestiários dos jogadores que tinham sido transformados em gabinetes e enfermarias. A maior parte dos internados encontrava-se nas tribunas. Outros vagavam pelos corredores laterais, outros ainda estavam agachados à entrada de sua barraca e passeavam sobre todas as coisas um olhar vago. Nas tribunas muitos estavam deitados e pareciam esperar. Que fazem durante o dia? Perguntou Torrot a Rambert. Nada. Quase todos, na verdade, tinham os braços caídos e as mãos vazias. Esta imensa assembleia de homens mantinha-se curiosamente silenciosa. Nos primeiros dias ninguém se entendia aqui, disse Rambert, mas à medida que os dias foram passando, começaram a falar cada vez menos. A julgar por suas anotações, Torrot os compreendia e via-os a princípio amontoados em suas barracas, ocupados em escutar as moscas ou coçar-se, uivando a sua cólera ou seu medo quando encontravam um ouvido complacente. Mas a partir do momento em que o campo ficava superpovoado, foi diminuindo gradativamente a complacência dos ouvidos. Restava-lhes, portanto, calar e desconfiar. Na verdade, havia uma espécie de desconfiança que caía do céu cinzento e, no entanto, luminoso sobre o campo vermelho. Sim, todos tinham um ar de desconfiança.
Já que os tinham separado dos outros, devia haver alguma razão e apresentavam o rosto dos que procuram as suas razões e as temem. Cada um daqueles que Torrô olhava tinha os olhos desocupados e todos pareciam sofrer de uma separação muito genérica daquilo que constituía a sua vida. E como não podiam pensar sempre na morte, não pensavam em nada. Estavam de férias. Mas o pior, escrevia Tarrô, é eles serem esquecidos e saberem disso. O que os conheciam esqueceram-nos porque pensam em outras coisas, e isso é bem compreensível. Quanto aos que os amam, esqueceram-se também, pois são forçados a esgotar-se em diligências e projetos para retirá-los dali, e de tanto